Vamos participar da palavra de Deus? Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 2. Vamos fazer a leitura, estaremos orando e depois pedindo ao Senhor que nos dê entendimento nesta palavra. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 1. Fala do perigo da negligência. Então, como título desta mensagem, não haverá desculpas. Hebreus 2, versículo 1 diz: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos na tua companhia, na tua presença, na companhia de irmãos nesse santo lugar. Te pedimos agora que a tua palavra que será ministrada possa entrar no nosso coração como espada afiada, mais afiada que espada de dois gumes. Que a tua palavra nos ensine, nos corrija, que possamos, através da reflexão, ó Deus, fazer um exame da nossa vida antes de participarmos do pão e do cálice. Fala conosco nesta noite, assim nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que todos que creem digam amém. Bom, quem estava aqui pela manhã, tivemos a ministração da palavra que trouxe-nos um entendimento sobre a consciência. Eu conversava logo depois com o reverendo Pedro Paulo sobre a importância de estarmos ligados, né? De você ouvir uma mensagem. Quantos estavam aqui pela manhã? Faz assim, um bom número. Nós tivemos um número muito maior, mas nem todos os irmãos conseguem vir aos dois cultos. Então, não vou resumir a palavra da manhã, mas o título da mensagem foi consciência. E aí nos fez pensar um pouquinho sobre a nossa responsabilidade de sermos conscientes do modo que Cristo quer. Não é opinarmos e desejar que a nossa opinião prevaleça. Isso causa divisão. Esse foi um enredo da mensagem pela manhã. E aí eu estava falando com o reverendo exatamente sobre isso. Nós, quando estamos ligados, nós entendemos que Deus continua falando. A palavra da noite não será sobre consciência, mas será algo baseado no resultado das decisões, pautado na nossa consciência. O resultado das nossas decisões. Por isso o título é Não haverá desculpas. Quando eu estava pensando nesta mensagem, eu me lembrei de duas situações interessantes. E eu posso dizer até um tanto quanto tristes. A primeira foi quando, bem no primórdio da nossa igreja, já estamos aí no ano 17, né? Estaremos no final do ano, se Deus permitir, completando 17 anos de inaugurado. Mas logo no comecinho da igreja, eu me lembrei da morte da esposa de um ex-diácono da nossa igreja. Eu não sei quantos aqui estavam na ocasião. Eu tinha uma expectativa, uma esperança, não é, de recuperá-los, de vê-los novamente na comunhão. Mas aprove Deus que logo após a saída do casal, ele diácono, ela não estava membrada na igreja, mas surgiram situações que eles saíram da igreja, não por discussões, por divisões, por decisões pessoais. Estavam vivendo uma novidade de vida, um relacionamento novo, e eles decidiram sair da igreja, mas não foram para outra igreja. E aí ficaram afastados do evangelho. Não faltaram a eles visitas, ligações, e eu tinha uma esperança, queridos, de vê-los na casa de Deus.
Ela, pelo que eu me lembro, tinha sido oficial de uma outra igreja, mas estava afastada. E ele era diácono. Na verdade, ele foi o primeiro diácono da nossa igreja. Eu tinha uma esperança de vê-los novamente na comunhão, de estar envolvidos novamente no partir do pão. Eu me lembro de ter dado conselhos pautado na palavra e também no que eu desejava. Eu dizia claramente, olha, a palavra de Deus diz isso, mas eu confirmo e digo, quero vê-los na comunhão. Aprove Deus, ela teve um infarto fulminante, faleceu, né? Alguns irmãos que estão conosco há muito tempo lembram disso. Isso me deixou um tanto quanto abalado naquela ocasião. Porque não para julgar a salvação ou entender que alguém se perdeu, ele ainda está afastado do Evangelho, já nos visitou, né, no novo templo, já esteve conosco alguns 3 anos atrás, mas não conseguiu recuperar o seu ministério, a sua comunhão. Então, eu penso e lembro disso, porque Deus tem os seus meios de agir. Eu creio na salvação plena quando o homem e a mulher abre o seu coração e deseja realmente se arrepender dos seus pecados. É o que nós chamamos do resultado imediato de acreditar, de se arrepender. Normalmente nós pedimos a Deus um tempo para que esse arrependimento mostre os frutos, que a gente revele o arrependimento através das nossas obras. Mas assim como o ladrão na cruz, aquele que o Evangelho diz que se arrepende, que reconhece Cristo como Filho de Deus e é prometido a ele o reino dos céus, não houve tempo de mostrar nenhum fruto. Pelo contrário, logo depois ele é morto, foi morto pelos soldados ou pela crucificação em si, e não houve tempo de mostrar o fruto do arrependimento, né? O resultado. Não houve tempo. Mas cremos, de tudo que nós aprendemos, né, pela teologia, nós cremos numa salvação, cremos no arrependimento sincero. E aí baseamos a nossa fidelidade ao arrependimento sincero, de modo a pensar que se alguém se arrepende, independente de quais tenham sido os seus pecados, se há um arrependimento sincero, nosso Deus tem poder para perdoar. Então, eu continuo sempre acreditando na misericórdia, mas incentivando aos irmãos que mantenham-se ligados com Deus. O diabo é astuto, ele não brinca, ele trabalha na nossa consciência. Ele não leva o crente a pecar imediatamente, não é? Cometendo o pecado. O pecado ele vai se enraizando. É uma sementinha que é lançada. Eu gosto de dar o exemplo, né? Eu sempre falo da água gelada. Você não mergulha imediatamente numa água gelada. Você coloca o dedão do pé. Então, o crente ele não cai no pecado. Ele entra devagarzinho. Ele coloca o dedão do pé, vai se acostumando com a temperatura. Aí, uma hora ele tira o pé da água. Daqui a pouco, quando ele vê, ele já está com os 2 pés na água. E quando ele menos percebe, o corpo já acostumou com a temperatura. Estou usando o exemplo da temperatura fria. Poderia usar o exemplo do calor. É impressionante como nós não percebemos a persuasão do inimigo. Tem uma técnica, né? Eu não vou ensinar toda a técnica, porque o mestre Cuca ele não ensina os seus segredos. Mas, por exemplo, eu não como caranguejo. Vera come caranguejo à beça, viu, irmãos? É especialista em comer caranguejo. Mas quem faz o holocausto do caranguejo sou eu, sabe? Eu sou o assassino dos caranguejos. Então, há 2 formas. Eu já ouvi dizer que você pode pegar o caranguejo vivo e colocar no congelador. E ele fica lá, congela e você faz. Ela não gostou do método. Então, o método tradicional, né, quando você come nas cozinhas, é pegar o caranguejo e colocar numa panela com água fria. Você não joga o bichinho na água fervendo. Aí você liga o fogo e ele começa a sentir aquele frescor, a água está morna. Você coloca lá, tampa, bota um peso, viu? Que dependendo da quantidade de caranguejo, é um perigo, irmãos. Eu já corri de caranguejo dentro de casa. Eles são vingativos, né? Então você bota a tampa, bota uma outra panela pesada em cima e tal, e fica ali ouvindo. À medida que a água vai esquentando, os caranguejos começam a fazer barulho. E aquela parte eu saio da cozinha para não ficar com remorso, né? Eu fico com pena dos bichinhos. E aí daqui a pouco eles começam a se debater. Eles não têm noção, quando caem na água fria, de que a morte espreita. Eles começam a se debater como quem diz, me tirem daqui.
mas o destino final é a própria panela. E aí daqui a pouco não se ouve mais nada. Todos estão mortos. Queridos, o pecado faz exatamente isso conosco. A gente entra numa água deliciosa, daqui a pouco a água começa a esquentar, e quando a gente menos imagina, já não dá tempo mais de sair, porque a panela está tampada. O segundo exemplo foi uma situação quando um colega de ministério anunciou a sua queda. Um outro pastor, muito amigo, anunciou e disse: pastor Jarbas, eu caí e está difícil me levantar. Eu disse para ele: rapaz, nós somos sensíveis à queda. O que nós não podemos é nos permitir ficar prostrados. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que caíram e se levantaram. Então eu espero vê-lo recuperado. Isso já fazem mais de 15 anos e até hoje eu não consigo ver esse homem novamente pregando a palavra. E eu fiquei pensando na ocasião, o que faz um homem de Deus permitir a queda? Ou entrar devagarzinho no pecado? A consciência, irmãos. Quando nós somos contaminados pelo pensamento, nós começamos no primeiro momento, viver uma opressão. O diabo consegue nos fazer, não oprimidos no sentido de depreciar, de cabeça baixa, de baixa autoestima. Não, estou falando de uma opressão do mundo. O mundo está sempre oprimindo o crente para que ele se pareça com o mundo secular, para que ele não viva a santidade, para que ele não viva a separação. E quando menos percebe, se ele não for realmente voltado para a palavra, como nos disse aqui, o perigo da negligência, ele acaba cedendo. Então ele passa a viver um momento de grande opressão. O diabo insiste, o diabo envia imagens, envia áudios, o diabo envia pessoas, o diabo cria situações e ele vai se envolvendo. E se ele não se firmar na palavra, é claro que ele vai cair. Há o perigo, sim, quando nós negligenciamos a relação que devemos ter com Deus através do Espírito Santo. Então, nesse momento, a gente percebe que há um mover do inferno contra o homem, a mulher de Deus, o crente, o cristão, o servo. Há esse mover. Nós não podemos ceder a esta opressão. Depois eu penso num segundo estágio. É quando não é mais opressão. É quando aquele que deveria repudiar o pecado começa agora a perseguir o pecado. Ele brinca com a zona de limite entre o pecado e a santidade. Ele começa a ceder e ele começa a ter saudade daquela opressão. Ele começa a querer, quem era alcoólatra, ele passa por um barzinho e diz: ai, que saudade do tempo que eu bebia. Estou usando um exemplo dentre tantos. Até o momento que ele entra no bar e fica, e experimenta, e mata a saudade. Não é mais uma opressão, já está se transformando numa obsessão. A sua mente já está numa obsessão, numa compulsão, levando ele a desejar voltar. Talvez ele não volte à velha criatura imediatamente, mas ele já abriu uma brecha para isso ser uma possibilidade. Até porque ele ama ouvir as mensagens quando o pregador fala sobre misericórdia. A misericórdia de Deus é infinita, então eu posso dar uma voltinha no lamaçal, depois eu tomo um banho, depois eu vou na ceia, depois eu me arrependo. A partir daí, irmãos, entre a opressão e a obsessão, chega agora o estágio da possessão. E quando eu falo possessão, eu não falo de alguém endemoniado. Eu falo de alguém que já está negociando com os demônios. A possessão é um estágio, é uma linha bem tênue daquela visão que nós temos, porque tem a igreja da TV que mostra alguém supostamente possuído, e a gente acha que todo mundo torce a mão, muda a voz. Não. O diabo é muito sutil. Além do teatro que se faz, há muita realidade, mas há muito teatro, porque a TV precisa vender emoção. Além de todo o teatro, nós temos hoje crentes que dão glória a Deus, que dão pulinho, que até falam um mistério que eu não sei se é o mistério de Deus, mas que estão possuídos, porque não mostram o fruto do Espírito Santo, não conseguem mostrar os gomos desse fruto. Então, eu só imagino
que de alguma forma há uma vida dupla, um ânimo dobre, uma dualidade no ser desta pessoa, que uma hora dá glória a Deus, uma hora ele está levando a sério, uma hora ele está se arrepiando, uma hora ele sente a presença, mas numa outra hora a sua carne deseja se esbaldar do pecado. Este é o momento ideal de nós pensarmos sobre isso, porque no segundo exemplo que eu dei, eu me perguntava como alguém pôde experimentar do mundo vindouro e de repente abrir mão de tudo isso por uma experiência que não valia a pena. Foi quando o Espírito reforçou uma palavra que está em 1 Coríntios 10, versículo 12. Por isso, olha o que diz o apóstolo Paulo: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Quem? Qualquer um de nós. Qualquer um de nós que nos sentimos firmados o suficiente, mas negligenciamos o perigo. Brincamos com o perigo, não temos noção que há uma zona segura. Nós precisamos nos manter afastados. Falávamos isso pela manhã, na abertura do nosso culto. Veja como nós precisamos verdadeiramente não negociar com os valores. Como nós precisamos nos manter firmes. Conhecer a palavra, buscar a palavra. Os crentes não estão mais, e eu uso o termo crente com muita dor para dizer, porque não deveria ser usado o termo crente, sim cristão, mas é mais conhecido como crente. Quem é o crente, pastor? É aquele que crê, é aquele que de uma forma tem Deus, mas talvez não seja ainda cristão, porque cristão é aquele que imita Deus. E para você imitar Deus invisível, você tem que conhecer os atributos do Deus invisível. Você tem que perguntar a esse Deus, como eu posso me parecer com o Senhor? Isso dá trabalho, é mais difícil. Por isso a santidade é algo que não dá ibope, não atrai a atenção das pessoas. Pelo contrário, afasta. Aquele que está de pé, cuide. Aquele que pensa, aquele que imagina, aquele que se vê de pé, deveria se humilhar mais e dizer: se não fosse a misericórdia do Senhor, eu já teria caído. Essa é a humildade que todo homem, toda mulher de Deus deve ter. E que cada um cuide da sua própria vida espiritual. Estarmos diante do pão e do cálice é fazer a reflexão. Examine-se, pois, o homem quem? Ao outro? Ao irmão? Ao pecador? Não, a si mesmo. Nós estamos aqui para fazer o exame da nossa vida. As mensagens são ministradas para que a gente pense um pouquinho como nós estamos diante do reino de Deus. Ora, se a salvação é individual, a manutenção da vida espiritual também é individual. Talvez algumas pessoas não pensem nisso, não invistam nisso. Certa vez eu conversava com um irmão que estava afastado da igreja. Eu disse: irmão, você se afastou, qual o motivo? Onde está você? Já está congregando em outra igreja? Ele: não estou bem. Eu disse: mas o que está acontecendo? Volte para a comunhão, a igreja pergunta por você, você se aborreceu? Ele disse: não, eu não queria viver o momento que eu estava vivendo, mas eu não consigo voltar. Eu disse: olha, se eu fosse você, eu voltava. E a responsabilidade é toda sua. Eu usei o exemplo: quando você compra um automóvel novo, ele te dá uma garantia de 3, alguns automóveis dão garantia de 5 anos. Mas tem a cláusula para você ter a garantia do automóvel. Você tem que levar o automóvel para manutenção. Você não pode usar um carro durante 5 anos sem fazer manutenção e depois entregar o carro quebrado na concessionária e dizer que era um carro novo. Eles vão perguntar: você fez a manutenção? Se você não fez, você não tem direito a nenhuma garantia. Na vida espiritual não é diferente. O Senhor nos dá uma roupagem nova, vestes brancas. O Senhor nos dá a possibilidade de zerar a nossa dívida. Ele paga as nossas dívidas na cruz. Ele zera tudo, ele dá o restart, né? Ele zera, o reset, melhor dizendo. Ele aperta, usa o termo lá, reseta, aperta. Zerou tudo. Você já fez isso no relógio que não funciona, no celular? Reseta ele. Começa de novo. Ele faz isso conosco, mas eu vou cair nos mesmos erros? Eu vou voltar ao lamaçal? Eu vou experimentar uma vida pregressa se o Senhor já está descortinando uma vida nova, uma vida restaurada? Eu preciso vigiar, eu não posso negligenciar
O escritor aos Hebreus está dizendo que é um perigo gigantesco. Não podemos ceder, queridos. E aí volta ao tema da mensagem da manhã, a consciência. Será que nós não conseguimos ter a mente de Cristo? A consciência cristã de que o pecado, ele é uma opção. É uma opção. Tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém. Pastor, posso pecar? Pode. O problema é seu. Devo pecar? Não, não deve, porque as consequências serão desastrosas. Paulo diz: eu não posso me deixar dominar por todas as coisas. Não posso. Então, há uma preocupação, e logicamente a gente fala do apóstolo Paulo, porque ele escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 10, aí mesmo no capítulo 10, se você abriu, eu vou acompanhar aqui na minha Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Nós lemos o versículo 12, agora o versículo 1 diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos, falando do Israel do passado, todos sob a nuvem, debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, o mar se abriu, Israel saiu do Egito, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Vê que aqui a gente está sintonizando o Novo Testamento com o Antigo Testamento. As experiências estão sendo citadas como no Antigo Testamento. Sair do Egito, passar pelo deserto, passar pelo mar, experimentar tudo isso, relação com Moisés, Antigo Testamento. Mas quem era a pedra que os guiava? Cristo. Agora numa revelação do Filho de Deus, como o próprio Deus guiando o povo lá no deserto. Seria correto dizer que Cristo guiou o povo no deserto? Se a gente sintonizar a história, vamos dizer que não é correto. Mas se nós observarmos a questão de uma unidade, a trindade representada, Pai, Filho e Espírito Santo, por uma ação, essa ação era Cristo. Cristo era o verbo que estava criando a ação para que eles pudessem ser guiados na coluna de fogo, na nuvem. Olha que coisa maravilhosa. Quem era? Quem revelava esses sinais? Cristo. Então, ele já era antes de todas as coisas e será eternamente. Posso ouvir um amém por isso? A pedra era Cristo. Continuando, o versículo 5. Mas Deus, mesmo todos passando pelo mar, pelo deserto, vendo tudo o que aconteceu, mas Deus não se agradou da maioria deles. Não foram alguns que pecaram. A maioria daqueles que experimentaram os poderes do mundo vindouro, a esperança de uma terra prometida, experimentaram a libertação. O que representa a libertação do Egito? A libertação dos pecados, uma vida nova, a liberdade de, mesmo passando pelo deserto, ser livre. Quem está experimentando o pecado é um escravo do pecado. O que Cristo faz com o cristão, aquele que imita Ele de verdade, dá a ele a liberdade até para pecar. Por isso Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O crente tem liberdade para pecar. Só que se ele peca, ele volta à escravidão. Ele coloca o brinco da escravidão, o piercing da escravidão, as amarras da escravidão. Ele passa a pertencer a outros e não a Cristo. Na liberdade que eu tenho, eu vou fazer as minhas escolhas. E aí entra de novo o tema da consciência. Se eu tenho a consciência de Cristo, eu vou dizer não para tais e tais coisas, porque essas coisas representam o modo secular de viver, mas eu não faço mais parte desse mundo. Eu sou Joe. Você é Joe? Você é de outro mundo. Fala para o seu irmão, você é Joe. Você é de outro mundo, irmão, você não é daqui. Esse mundo não nos pertence, esse mundo jaz no maligno. Mas para isso eu tenho que ter uma consciência cristã para recusar, para entender que o perigo é iminente, que eu não posso cair. Se há uma tabuinha indicando perigo, eu não posso pisar para experimentar se é perigoso ou não.
Não somos mais crianças. Não bebemos mais o leitinho espiritual, já estamos nos alimentando de modo sólido. A criança, você deixa ela no 10º andar e diz, não vá para a beira. Ela vai, porque ela não tem consciência. Aquele que está já alimentado em Cristo e entende o que é ser nova criatura, ele nem arrisca chegar perto, porque o vento pode bater. Você já viu a quantidade de pessoas que morrem tirando selfies na beira de precipícios ou na beira de rochas que o mar está revolto? Porque elas brincam com a verdade, achando que a vida é para sempre. Não é, queridos, não é. Esta vida não é para sempre. A vinda vindoura é diferente. Vamos continuar. Versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Que coisas? O modo deles agirem, o modo deles pensarem, a consciência deles, a opção pelo erro, pela rebeldia, pelo pecado, pela idolatria, está tudo aqui. Essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Eles cobiçaram o ouro, eles cobiçaram o Deus palpável, eles cobiçaram a suposta liberdade de desobedecerem a Deus. Eles tinham a liberdade para desobedecer, mas se esqueceram de enxergar os frutos dessa desobediência. Versículo 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo levantou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Ora, pastor, onde está a idolatria? Cadê o ídolo? A idolatria do eu mesmo, da minha carne, da minha vontade. Quando eu idolatro a mim mesmo, eu anulo a ação do Espírito Santo e começo a tomar decisões pautado no que eu acho, no que eu penso que é certo. Eu anulo a mente de Cristo e passo a agir com a minha própria mente, que já está corrompida pelo pecado desse mundo. Versículo 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Misericórdia. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Tentaram a Deus, as serpentes estavam lá. Se eles não morriam, se eles não recebiam as picaduras das serpentes, é porque o Senhor guardava a vida deles. A proteção de Deus. Lembra o que eu sempre falo? Irmão, a mão de Deus vai pesar. Você não aguenta a mão de Deus. O peso da mão de Deus ninguém aguenta. O que acontece é que enquanto você está debaixo da graça, a mão de Deus protege você. Afasta as impurezas, o pecado, os demônios. Ele sabe quando a gente espanta a mosca? É Deus espantando o diabo. Sabe que a mosquinha é chata, né? Mas quando você acerta ela, é para matar. Então Deus está espantando a mosquinha do pecado, a mosquinha do inferno que vem mexer conosco, zumbir no nosso ouvido. Deus está fazendo assim, porque você está debaixo das poderosas mãos de Deus. Mas quando você decide desobedecer, quando você decide sair da graça, quando você decide tomar decisões do seu modo de pensar, aí Deus tira a mão. Não quer que eu abane a mosca? Então, resolva você. O perigo está aí, irmãos. É experimentar uma vida longe da proteção de Deus. Grande perigo nós corremos. Versículo 10. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. É um demônio específico? Podemos dizer que sim, mas não é. O exterminador é o mesmo que se transfigura de tempo em tempo para agir contra nós, dependendo da brecha que nós abrimos. A murmuração é uma brecha. A murmuração representa uma desconfiança do agir de Deus. Quando nós passamos uma situação, estando na presença do Senhor, e murmuramos pela doença, pelo salário, pela a relação sentimental, quando a gente murmura de tudo, quando a gente quer almejar uma outra vida, que não é esta vida que nós temos, nós nos esquecemos que Deus tem o controle da nossa vida. Ou nós recorremos a Ele para que alivie a dor, ou nós entramos na questão da murmuração. E o murmurador está sob os olhares do exterminador.
É como se o diabo mandasse um e-mail para Deus, um e-mail não, um WhatsApp, ele faz uma ligação por vídeo para Deus, né? E diz, está tudo bem, Senhor? E Deus diz, sim, sempre, e com você. Mais ou menos, eu achei um dos teus fazendo tais coisas. Deus vai dizer o que? Na sua justiça, não é um dos meus, porque os meus não fazem tais coisas. É um dos teus, faz o que você quiser com ele. Entende a permissão de Deus quando o diabo ataca verdadeiramente? Versículo 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Que fim dos tempos são esses? Não sabemos. Mas não é o fim dos tempos de todos, é o fim do nosso tempo. Estamos sujeitos ao fim da nossa história todos os dias. Então veja que nesse momento Paulo está trazendo à luz que todos tiveram experiências na nuvem, no mar, mas nem por isso todos entraram na terra prometida. Pelo contrário, uma parte considerável ficou prostrada no deserto. Se nós temos esse exemplo, se nós cremos que a palavra de Deus é palavra verídica, é vero, é fato, é realidade, é verdade verdadeira verdadeiramente, então nós temos que tomar esse exemplo para nós. Não podemos pensar em ter as nossas próprias experiências para ver se vai dar certo. Já há experiência suficiente para a gente dizer, isso não vai acontecer comigo, porque eu não quero isso. Se nós estamos vivendo debaixo desta pedra, porque quem fala conosco hoje não são os anjos, você vai ver isso, não são os anjos. Tem gente que ainda está querendo ouvir o anjo. Se ele está buscando ouvir anjo, é porque ele não quer ouvir mais o Espírito. Ele não consegue ouvir o Espírito. Ele está limitado na comunicação com Deus. É como se Deus não ouvisse ele e ele não ouvisse Deus. Aí ele procura alguém para traduzir, e ao invés dele buscar o tradutor literal, que é o Espírito Santo, ele procura os anjos. E é nessa hora que Paulo diz, ei, cuidado, porque Satanás tem poder para se transfigurar até em anjo de luz. Por isso muitos enveredam por caminhos perigosos, porque vão seguindo quem? Não mais a nuvem, não mais a coluna de fogo, a pedra, vai seguindo anjo. Nem sempre é anjo. Então, queridos, por que deixar a carne falar mais alto, se nós temos todos esses exemplos? Sobre 3 aspectos, a gente perde na qualidade, na intimidade e no resultado. A vida do crente começa a decair. Sabe aquele gráfico que a gente gosta quando a nossa conta começa a subir? A vida espiritual do crente pode ter esse mesmo gráfico, mas pode ter aquele gráfico que nós não queremos. Começa a decair na qualidade, na intimidade e no resultado. Na qualidade, porque deixamos de zelar pelo relacionamento entre pai e filho. Começamos a ficar distantes do pai. Começamos a estranhar o pai. Sabe o filho, se você pega uma criança que acaba de nascer, que está sentindo o cheiro do leite da mãe, ela necessita da mãe ao lado dela, mas tira ela abruptamente, leva para outro país. Daqui a 10 anos traz ela de volta. Não tem mais vínculo. Ela não consegue reconhecer a sua mãe e o seu pai. A relação do crente com Deus é exatamente essa. Se nós cedermos e brincarmos com o perigo, a gente começa a viver isso, cai a qualidade da vida do crente. A primeira coisa que começa a acontecer, queridos, é o crente diminuir a frequência nos cultos. É verídico. Pastor, eu não posso vir aos 3 cultos, mas uma vez por semana o senhor vai me ver aqui. Glória a Deus. Você trabalha muito, irmão? Sim. Então todo domingo eu te vejo aqui, se Deus quiser. Deus quer. Deus diz amém. Ele está brincando com as coisas, porque ele passa a vir um domingo sim, um domingo não. A cada 20 dias, 21 dias, ele pula 3 semanas. Daqui a pouco ele vem uma vez por mês. Ele até teme o momento da ceia, ele diz, não, mas eu vou pelo menos na ceia. Ele perdeu a frequência. E quando, sabe o que é frequência? É a onda. Ele perdeu a onda. Ele não consegue mais sentir vontade de estar na presença de Deus. Já passou do período da opressão e lá fora ele entrou no período da obsessão. Ele já sente obsessão por coisas que alimentam só a carne.
O filme novo no Netflix é mais importante que o culto da igreja dele. Dormir um pouquinho mais é mais importante do que o sacrifício de acordar cedo para vir à casa de Deus. Ele começa a experimentar um outro modo de pensar, queridos. Às vezes, a frequência nem diminui. Às vezes ele é muito frequente e todos pensam que ele está no âmbito maior da comunhão com Deus, só que não. A gente se transforma em crentes boneco do posto. Sabe o que é um crente boneco do posto? Você já viu aquele boneco que é alimentado pelo vento? Ele fica como? Ele não acena para lado nenhum, né? Ele chama a atenção dos viajantes, só isso. Aí o irmão está na igreja, glória a Deus, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia o quê, irmão? Deixa o pastor pregar. Ele está, glória a Deus, aleluia, aleluia. E o diabo pisou em todo mundo, aleluia, glória a Deus. Ele dá aleluia até para o diabo, porque ele entrou no automático. Ele não presta atenção na palavra, ele não está atento, ele não entra na sintonia, ele perdeu qualidade com Cristo. E com isso, o segundo ponto é perder o quê? Intimidade. A gente coloca a nossa vida no piloto automático. Por isso que a gente fala do que perdeu a frequência e do que nunca perde. Se nós não ficarmos atentos, o perigo é o mesmo. Porque ele é muito frequente, mas ele já botou o corpo no piloto automático. Assim como a gente acorda, já vai escovar o dente ou tomar café, ele já acorda no domingo dizendo, hoje é dia de igreja, vou para a igreja. Ele está animado. Mas quando chega aqui, quem que vai cantar? Misericórdia, eu não devia ter vindo hoje. O quê? É esse pregador? Ai, Jesus, misericórdia, Senhor. Ele reclama de tudo. Ele reclama da chuva, do sol, dos irmãos. Ai, ninguém apertou minha mão, ninguém falou comigo. Aí entra num ambiente, sabe? Do eu. Você não é mais importante aqui. O mais importante aqui é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Não há ninguém mais importante entre nós, queridos. Nós temos missões e funções diferentes. Mais importante aqui é aquele que a gente nem vê. É aquele que age quando nós não estamos vendo. Então a gente perde intimidade e depois a gente perde no resultado. A gente começa a não receber ou alcançar as bênçãos de Deus e a culpa agora é de todo mundo, menos minha culpa. Mateus capítulo 13, coloca para nós um versículo apenas, versículo 8. Quando ele fala da semeadura, a visão de Mateus é interessante. Diferente dos outros evangelhos. Ele diz, outra semente, né? Enfim, caiu em boa terra. Porque ele vem falando das sementes que caem em terra estranha e não dão fruto. Mas essa caiu em boa terra. E deu fruto. Mas como foi esse fruto? A 100, mas logo depois caiu para 60, logo depois caiu para 30 por 1. É a visão daquela hortaliça, daquela fruta que você lança uma semente e não nasce um único fruto, nascem muitos frutos. Você lança a semente de abacate, nasce um abacateiro, 100 abacates, coisa linda. Mas no outro ano você quer que dê 100 abacates, você não podou, você não molhou, você não botou os nutrientes necessários, provavelmente segundo ano vai cair para 60. E mais uma vez você não cuidou do abacateiro, vai cair para 30, até a hora que os galhos não aguentam e começam a cair. A árvore seca, morre. Então, veja que o resultado começa a decair, porque ao invés de chegarmos na presença do Senhor, sentarmos à mesa, diante da mesa, no privilégio de participarmos da ceia, a gente começa a julgar os outros e não a nós mesmos. A gente culpa todo mundo quando a gente não recebe as bênçãos de Deus. Culpa o pastor, culpa a igreja, culpa os parentes, culpa os irmãos. Irmão, por que você está fora da comunhão? Eu decidi sair porque o irmão tal não me abraçou. Eu ouvi isso há pouco tempo. O irmão tal, os irmãos não te abraçaram. A pergunta que eu faço é, quantas vezes você abraçou alguém? Nós só queremos receber. Não estamos dispostos a dar. Evangelho é entrega, irmãos. Nós temos que estar aqui nos colocando à disposição para entregar tudo que o Senhor nos confiou. Cuidado pelos irmãos, oferta de sacrifício, tudo o que nós temos é dele, então para ele devemos entregar. Não posso eu chegar na presença de Deus e dizer, o que essa igreja me oferece? Tem milagre aí? Tem dinheiro? Tem bênção? Tem o quê?
Não tem nada, irmãos. Tem comunhão. Você quer comunhão? Uma vez eu fui espraguejado porque um pedinte, aqui na igreja tem muito pedinte, né? Bem diferente para a estação. Aí teve um pedinte que tocou a campainha, eu estava trabalhando aqui bem à vontade, bermuda, estava na obra, a igreja não estava funcionando, ele desceu, falou, eu quero falar com o pastor. Aí eu brinquei e falei, depende, qual é o assunto? Ele disse, o senhor é o pastor? Ele já entendeu a manha, né? Eu disse, eu tentei me esconder de você, mas eu brinquei. Ele disse, pastor, vem aqui que eu tenho que te contar algo. Aí eu desci, não abri o portão, há um certo perigo, né? Ele contou uma história que o Espírito Santo falou, não cai nessa não, viu? Estava escrito assim, o Espírito Santo é velho, irmão. O que a gente deve buscar, além dos outros dons, é discernimento de espíritos. Estava escrito assim, na verdade a visão foi de 3 números. 1, 7, 1. Estava escrito, é o código, né? Falei, irmão, não tem dinheiro. Eu estou na obra, não sou responsável, e o irmão, pelo que está me dizendo, o irmão não quer alimento. Eu poderia pegar uma cesta básica, um alimento, uma roupa. Não, pastor, meu problema é o dinheiro, eu não pago as minhas contas com roupa. Eu digo, então você bateu no lugar errado. Você vai seguindo aqui a calçada, na época tinha um banco aqui, né? Falei, você vai seguindo aqui na calçada que você vai ver um banco ali. Lá é lugar de dinheiro, agora não vai adiantar você pedir assim também não. E espraguejou, irmãos. Falou uns nomes aqui que eu nem quero lembrar mais. Entende quando nós não entendemos a relação que devemos ter com a comunhão e com a igreja? A igreja pode fazer? Pode e deve. Mas primeiramente nós precisamos entender o que você tem a oferecer. Se você é um crente adorador, você pode não ter um centavo para dar, mas Cristo providencia tudo o que você precisa, e você sai da zona de murmurador e se afasta do exterminador da tua vida. Mas você tem que entregar. O que você tem para entregar? Adoração? Você vem à casa de Deus feliz porque você está no privilégio de mais um dia, porque você teve a sorte, não, a mão de Deus para te trazer aqui? Então você já está entregando a adoração, a sua oração sobe com um cheiro suave, mas quando a gente só quer receber, irmãos, as coisas ficam estreitas. Vamos voltar à carta aos Hebreus, capítulo 2, veja que muitos acreditam que Paulo teria sido o autor desta carta. Eu não entro nessa discussão teológica, mas a gente vai ver que o modo de instruir é muito parecido. Quando ele instrui aos coríntios, aos demais, as outras cartas, o escritor Hebreus também está trazendo uma advertência. E qual é a advertência? O cuidado deve ser redobrado. Versículo 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Veja que há uma ênfase em tudo que ele já nos diz, que nós precisamos usar o nosso modo, a nossa consciência, para nos apegarmos ao que realmente importa, a firmeza da palavra de Deus. Não podemos nos desviar dessa verdade, porque o crente cai, ou melhor, porque ele entra devagarzinho, porque ele não vigiou, porque ele negligenciou, porque ele não guardou a verdade como algo precioso. Ele guardaria ouro, mas a verdade não tem valor. Aqui eu quero fazer um parênteses, e não tem diretamente a ver com a palavra, mas aqui eu vejo o perigo de quando nós bebemos de mais de uma fonte. Queridos, a relação do crente com a igreja deve ser única. Nós devemos pedir a Deus que nos oriente, que a gente escolha um lar espiritual. Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher. Mas esse livre-arbítrio é mal usado quando nós bebemos dessa fonte, dessa fonte, dessa fonte, dessa fonte, dessa fonte. Você sabe que um grande número de gabinetes ou de conversas online é para tirar dúvidas de irmãos que ouviram tais coisas na rede social e não sabem como agir. Eu até tento explicar, mas na maioria das vezes eu digo, onde você estava quando eu preguei tal mensagem? A resposta estava lá. Pastor, pode fazer tal coisa? Falei, eu já falei sobre isso em muitos cultos. Você quer que eu pregue uma outra mensagem só para você aqui?
Onde você estava quando a escola bíblica tratou desse assunto? Onde você estava quando foi ministrado, aquele pastor pregou sobre tal coisa? Queridos, o Espírito Santo cuida de nós. O que nós não podemos é querer resolver todas as questões, abrindo todas as portas, porque a rede social é um lugar de muitas portas. Aí eu vou ter que concordar com aquele ditador recente que disse que a internet deu voz aos imbecis. Você lembra dele? Um que está fazendo umas loucuras aí. Eu vou ter que concordar com ele. Porque na rede social tem algumas pessoas nessa mesma estirpe, que ele usou a expressão, não fui eu não, tá? Eu só repeti o que ele disse. As pessoas estão se sentindo médicas e estão dando receitas. As pessoas têm modos mirabolantes de resolver problemas dificílimos. Você tem tal doença? Eu vou te ensinar uma mais. Você pega a plantinha tal, bate aqui, bota um pouquinho de açúcar. Não, de verdade, irmãos. Eu estava assistindo um vídeo que o irmão mandou, falando que ele era muito naturalista, ele disse que a receita que foi dada era excelente para diabetes. E eu já estava tomando um remédio para controlar o açúcar. E eu fui, peguei a receita e estava lá. Plantinha tal, suco de não sei o quê, e 2 pitadinhas de quê? Açúcar. Parece brincadeira, irmãos. Como é que você vai dar açúcar para uma pessoa que não tem que controlar o açúcar? Essas coisas estão acontecendo na vida espiritual e a gente não está prestando atenção. Tem um determinado pastor que ficou famoso uma época, fundou a igreja, ele participava de uma grande igreja, foi um homem que desenvolveu uma vida ministerial maravilhosa, caiu, aconteceu um problema sério, ele se afastou de tudo. Hoje ele dá consulta espiritual, parece um nome que pode dar, pela rede social. E ele se declarou a favor da maconha, porque o cânhamo que está na Bíblia. Então todos os crentes podem fumar maconha, segundo ele. Irmãos, o perigo que nós corremos é muito grande de beber em muitas fontes. Você quer se alimentar da palavra? O pastor já recomendou, Bíblia Nova Almeida Atualizada. Revista a Voz da Escola Bíblica Dominical. Participe da Escola Bíblica. Frequente os cultos. O Espírito Santo vai tratar todas as questões que você precisa. É sério o que eu estou dizendo. Porque a maioria das vezes a gente vai tentar tratar, sabe aquele médico, o gastro, né? O paciente diz assim, doutor, eu estou com um problema sério e eu não sei o que acontece, eu coloco tudo para fora, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí ele diz, mas o que você come? Um dia eu como nesse restaurante, um dia nesse, um dia eu como um docinho aqui, eu como 6, 7 vezes por dia, não é por semana, por dia. O médico vai falar, e você quer que eu descubra onde está o problema? O problema é você. O problema não é o que você come, é você. E você quer se sentir bem, confortável, você está comendo isso tudo aí, ó. Um dia é Mac isso, um dia é burger aquilo, e você quer se sentir bem. O problema é você. Percebe que na vida espiritual não é diferente, irmãos? Cuidado com essas coisas. Comecinho do versículo 2 diz, por quê? Se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, lembra o que eu disse agora há pouco? Muitos acreditavam na palavra dos anjos, porque eles foram acostumados a uma relação do profeta com a igreja, com Israel, aparição de anjos, Deus enviando os anjos. Hoje não funciona mais assim, queridos. Se você tiver uma relação com o Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo atua no culto, no louvor, na mensagem, na comunhão. É maravilhoso como a comunhão promove a ação do Espírito Santo na nossa vida. Continua lendo o versículo 2. E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Aqui é um caso sério. Se aqueles que receberam a lei e as instruções necessárias para viver uma vida na presença de Deus, desobedeceram e foram punidos, de modo que o texto diz que num dia só 23 mil morreram. Veja, aqueles que receberam a lei por boca de anjo. Imagina nós que hoje desfrutamos de ouvir Deus através do Espírito Santo. Você acha que não vai ter punição? Você acha que a graça é simplesmente uma brincadeira com Deus? Eu brinco de pecar e Deus brinca de ser misericordioso? Quando a justiça de Deus operar, não tem mais misericórdia. Quando Deus apertar o botão, Deus tem uma mesa, sabe, cheia de botão.
Não está na Bíblia não, tá? Está na minha mente. Deus tem uma mesa cheia de botão, e tem um botão que é justiça. Quando ele apertar esse botão, não tem mais misericórdia. E às vezes Deus esbarra no botão, né? Já viu quando Deus esbarra no botão? É quando a gente diz assim, fez e pagou. Ai, é aqui que faz, é aqui que paga. Não, é que Deus esbarrou no botão. E aquele que fez maldade foi atropelado, sabe? Aquele que fez tal coisa, aconteceu isso. Aí a gente diz logo, aí Deus agiu. Não, Deus só esbarrou, porque se Deus apertar o botão de verdade, não vai sobrar muita gente, não. Não vai. Versículo 3. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Não haverá desculpas. Nós que estamos recebendo a ministração da palavra, os poderes vindouros, a revelação de todas as coisas, aqui a gente começa a entender que esse termo vai se transformar num castigo não só corporal, o corpo no inferno que a gente imagina, né? Mas principalmente emocional. Nós ficamos tão abalados. Uma vez eu disse isso para um crente, ele falou, pastor, o meu nome é tal, e quando eu chegar no céu, será que eu vou saber? Ele falava sério, e eu fui brincar com ele, porque era uma pergunta sem muito nexo, né? Ele disse, meu nome é tal, é um nome muito comum, sei lá, João, tem tanto João, será que quando eu chegar no céu ele disser, João, entra, eu vou saber que sou eu? Eu disse para ele, a ovelha ouve a voz do seu pastor. Ele pode assobiar e você sabe que é ele, que é você. Por que isso? Porque a gente está confuso. A gente não tem mais essa certeza de salvação. E aqui a gente começa a voltar a perder no gráfico. Você já ouviu uma voz dizer, o que tem a perder? Ah, como eu ouvi isso no início da minha conversão. Até hoje eu ouço, mas não dou tanto ouvido mais, né? No início da minha conversão, eu ouvia muito essa voz. Pode fazer tal coisa, o pastor disse que não pode, mas pode. O que você tem a perder? Aí depois eu descobri que era a minha carne falando comigo, porque a carne já está definido o trajeto dela. É virar pó, ou cremar, ou embalsamar, né? Ou ficar no fundo do mar, mas é destruir-se. Então ela tenta dizer, o que você tem a perder? Como quem diz, eu vou morrer mesmo. Vamos gastar essa vida, vamos viver essa vida, vamos aloprar, vamos esbaldar. Ok, irmão, mas e a alma? A alma é silenciosa, a gente só consegue ouvir a alma quando esta alma está envolvida com o Espírito de Deus. Do contrário, a gente até, o coração bate e a gente acha que é Deus falando. Eu disse isso uma vez para uma pessoa que falou, pastor, eu estou sentindo no coração de fazer tal coisa, o coração está até pulando. Eu falei, você deve estar com taquicardia. Não é Deus falando, não é Deus. Escute, não é Deus. Segundo a palavra de Deus, se você fizer isso, vai acabar mal. Mas o coração bate quando eu penso em fazer tal coisa. Você vai a um cardiologista, irmão, não é o pastor que você tem que ir, vai ao cardiologista, você está errado. Porque a nossa carne, ela corresponde de muitas formas. Ela nos faz chorar, ela nos faz sorrir, nos faz pular. Não é confiável a reação da carne. Confiável é quando a nossa alma, quando a gente ouve Deus, o sussurro, Deus fala bem baixinho e a gente consegue ouvir. Sabe aquela brisa que o profeta Elias ouve quando entra na caverna? Nós conseguimos ouvir Deus quando estamos calados, quando estamos contritos, quando não aguentamos, quando não temos ninguém para conversar. Às vezes a gente quer se isolar. Ouça Deus, Deus vai falar com você. O que nós não podemos é ceder aos nossos sentimentos. Pastor, eu ouvi Deus, eu fiquei em paz, o coração bateu. Falei, tá bom, irmão, vai. Aí volta o irmão, não era Deus. É porque você ouviu o coração e não a sua alma. O crente tem que ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Continuando aí, versículo 3, para a gente ir concluindo. Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, a palavra, o mandamento, a verdade. Depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ou seja, provas contundentes, e nós não podemos fazer vista grossa. Tudo que Deus já precisava nos mostrar, Ele já nos mostrou. A gente vive uma época de crentes místicos, né? Crentes que, se o passarinho verde passar, eu vou à igreja. Aí ele passa,
Você vem à igreja e toma um banho daquele carro que passa na poça, e você toma um banho. Então não era o passarinho certo. O crente é daltônico. Ele não consegue discernir o verde e o azul. Não, queridos, a ovelha não enxerga bem. O reino animal nos diz que a ovelha não enxerga bem. Precisa da ajuda do pastor para entender, para ouvir e discernir. Mas mais do que a ajuda do pastor, é a ajuda do Espírito Santo. Porque às vezes o pastor até quer conduzir, mas ele tem livre-arbítrio e ele diz que não vai fazer. Vamos reforçar isso? Hebreus capítulo 6, versículos 9 em diante, diz assim. Hebreus 6, 9. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. O que tem de crente entrando na igreja para buscar dinheiro, oportunidade, né? A simonia, que é a arte de se aproveitar das coisas espirituais para ganhar dinheiro, nasce com Simão, quando diz: Pedro, quanto você quer para me dar o Espírito Santo? Eu te dou dinheiro, derrama sobre mim aí esse negócio. Aí ele chama, né? Ele está dando uma ênfase comercial ao Espírito Santo. Se o crente vai atrás disso, se o crente vai atrás das coisas materiais, ao invés de buscar a salvação, ele está equivocado, irmão. Ele está equivocado, ele está fazendo a coisa errada. Versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Veja, dedicação, trabalho, serviço. Versículo 11, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim. Um crente não se aposenta na relação com a comunhão. Crente pode se aposentar de um ministério, de um serviço. Quando ele é jovem, ele faz tal coisa. Quando ele envelhece, ele diminui o ritmo, mas ele não se aposenta da comunhão. Esqueça isso, tá? Quando eu ficar velho, eu vou ficar numa redinha, numa cadinha de sapê, e lá vou levar minha Bíblia para ler. Você está fora da comunhão. Você até tem a Bíblia, você até entende o que é ter Cristo. Mas a comunhão é dada àqueles que conseguem chegar à presença de Deus. Então, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos. Lembra do esfriamento? Aqui ele pega pesado, hein? Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. A ideia da paciência nos deixa entender tudo. Tudo. O crente impaciente, ele vem no primeiro culto e quer receber a benção. Campanha de prosperidade. É legal, eu acho positivo. Se você busca o entendimento, não usa esse termo. Mas vamos lá, você está precisando entender. Aí o pastor anuncia a campanha da prosperidade. Aí ele vem no primeiro culto e o ladrão leva mais um dinheirinho dele. Ele diz: não, esse negócio não é para mim, não. O diabo minua a sua paciência. Ele é impaciente, ele quer tudo para ontem. Ele se esquece que há um amadurecimento. Uma vida espiritual requer amadurecimento. Você tem que ter liga na igreja, você tem que ter raiz, você tem que se assemelhar a Cristo, você tem que se envolver para no momento do vento a raiz segurar você no chão. O vento vai bater e você não quebra, você até enverga. Lembra da palmeira? Você até vai ao chão, mas logo que o vento passa, lá está você de novo dando glória a Deus nas alturas. Louvado seja o Senhor. Do contrário, irmãos, não funciona, não tem raiz, arranca tudo. Já viu a árvore sendo arrancada e a raiz fica exposta? Não tem raiz, a raiz é superficial. Então, se você quer imitar aqueles que herdam as promessas, você tem que estar atento a tudo isso. E havia uma preocupação, por isso eu tenho minha desconfiança, que o apóstolo Paulo é o que escreve aos Hebreus. Por quê? Aqui em 1 Coríntios 9, versículo 27, ele diz assim: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como dando socos no ar, desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu
mesmo a ser desqualificado. Todas as vezes que um crente, um cristão, se coloca na brecha para anunciar o evangelho de Cristo, o diabo olha para ele com outros olhos. Então o diabo vai querer que ele, o tanto que ele se dedicou na obra, ele seja envergonhado e levado para o inferno. O crente morno, sabe, o crente morno, o crente frio, o diabo não incomoda muito não, porque já está na lista dele. Mas o crente fervoroso vai estar debaixo dos ataques do diabo. Por isso nós não podemos negligenciar o perigo de sermos tentados para as coisas erradas. Posso ouvir um amém dos irmãos? A diferença é que o crente é aquele que crê e o cristão é aquele que verdadeiramente imita Cristo. Vamos nos colocar de pés em nome do Senhor. Vou convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. E eu vou pedir que você guarde esta palavra no seu coração. Eu tenho certeza que não adiantaria você anotar toda esta mensagem, mas o Espírito Santo há de fazer você lembrar tudo o que precisa ser lembrado, se você continuar perseverando na presença do Senhor. Se você entender que hoje estarmos aqui ouvindo a mensagem é um privilégio que o Senhor nos concede. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças por ouvirmos a Tua palavra nesta noite, uma noite em que devemos meditar, ó Deus, uma noite em que devemos fazer o exame de nós mesmos. Aqui estamos nós, Senhor. Vivifica o nosso entendimento, dá-nos discernimento para julgar todas as coisas e, através da consciência de Cristo, imitando Cristo, saibamos dizer não para as coisas que desagradam a Ti. Fortaleça-nos, Pai, e obrigado pelo privilégio de estarmos diante da Tua mesa, que ao tomarmos do pão e do cálice, o Senhor mude, transforme, abençoe, cure, derrame dons espirituais sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.